Olá, meus queridos amigos do Mente Inabalável! Estamos aqui em mais um vídeo e hoje eu gostaria de conversar com você sobre família. Afinal de contas, 95% das famílias ao redor do mundo são disfuncionais. Isso significa que não é só a sua que possui problemas, muito pelo contrário. Nas nossas famílias, os nossos maiores desafios estão relacionados a valores, comunicação e entendimento. Afinal de contas, por que o núcleo familiar é o local onde nós mais temos as diferenças ressaltadas e, mais do que isso, ainda temos o desafio da comunicação? Porque essas são as pessoas que nós mais nos acostumamos a conviver. Quanto mais você se acostuma com algo, mais você deixa de empenhar por aquilo. Eu não disse que você começa a se empenhar mais, mas que na verdade você abandona o empenho que em outros relacionamentos você poderia ter. As pessoas que estão na nossa família são aquelas as quais nós conhecemos os pontos fracos, os pontos fortes e na grande maioria das vezes convivemos com essas falhas. Por isso é tão desafiador aceitá-las, porque elas não impactam somente a vida de quem as tem, mas também a sua. Se o seu pai, por exemplo, é uma pessoa que tem estopins ou explosões, isso vai impactar a sua vida. Se você é uma pessoa que gosta de estar em um momento mais introspectivo e você possui irmãos, pais comunicativos, vocês vão precisar encontrar uma régua do respeito dentro de casa, onde cada um entenda qual é o espaço do outro. Mas, morando no mesmo lugar, estando convivendo com as mesmas pessoas, qual é o limite do espaço para cada um? Por isso, o núcleo familiar costuma ser onde nós mais encontramos os nossos desafios. E é na nossa infância, quando nós estamos convivendo na maior parte do tempo com essas pessoas, que o nosso caráter é moldado, que as nossas experiências são moldadas, que os nossos traumas e também as nossas forças são desenvolvidas. Quanto mais nós nos acostumamos com as pessoas, mais deixamos também de perceber os pontos fortes que elas possuem. E na nossa família, vivendo a rotina, vivendo no mesmo espaço, começamos então a prestar atenção muito mais nos defeitos do que nos pontos positivos que unem aquelas pessoas. Em um núcleo familiar, as pessoas possuem valores diferentes. Quando você está vivendo a sua infância, é comum com que os seus pais passem os valores deles para você. E à medida que você vai crescendo, à medida que você vai desenvolvendo a sua liberdade de pensamento, fica muito mais fácil você entender se vai se motivar a replicar os mesmos comportamentos e valores do que rejeitar. Esse é um movimento que acontece dentro das famílias. Se você gosta do que os seus pais fizeram, do que as pessoas que te criaram fizeram, você vai repetir. Se você não gosta do resultado, você tende a rejeitar e fazer diferente. E não tem problema nenhum você não gostar do resultado e buscar caminhos. O que é necessário é nós falarmos sobre o honrar uma família. Honrar as pessoas que de uma forma positiva ou negativa influenciaram quem você é hoje. Nem sempre nós vivemos a infância que nós gostaríamos e muitas vezes adultos ainda carregam aquela criança ferida. Aquela criança que se sente magoada por não ter recebido logo na infância algumas coisas que ela esperava. Às vezes recebeu até o contrário ou talvez coisas que nunca imaginou passar. Quando nós estamos vivendo a nossa infância, nós ainda não temos base para questionar, para raciocinar e muitas vezes carregamos uma interpretação que fizemos no passado até a nossa vida adulta. Em outros vídeos eu já expliquei para vocês o poder de ressignificar, mas mais do que isso, que hoje eu quero ensiná-los é você encontrar um motivo maior que faça com que você suporte as diferenças de valores, de características e principalmente dos pontos que são fracos. Freud explica que todas as coisas que nos irritam em alguma pessoa é porque na verdade reflete o que nós somos. Então todos os seus incômodos com as pessoas que você mais ama, elas trazem uma oportunidade. Será que até este momento você replicou os mesmos comportamentos e só não tinha percebido isso antes?
Será que até este momento você ainda não tem as competências necessárias para lidar com pessoas que tenham esses desafios e pontos fracos? Quando nós nos irritamos, não gostamos, não aprovamos o comportamento de algumas pessoas, é porque nós ainda não somos bons o suficiente para lidar com aquela característica. Freud explica que o mundo, na verdade, ele reflete sempre sobre nós. Os problemas que você tem com outras pessoas, na verdade, são os problemas que você tem consigo mesmo, mas estão mascarados porque ainda não foram revelados. É muito mais fácil acusar o outro a olhar para si. E a nossa família é o núcleo onde nós mais apontamos o dedo e culpamos as pessoas por aquilo que aconteceu com a nossa vida. Lembre-se que o mundo possui 7 bilhões de pessoas. Eu não sei explicar para você por qual motivo ou por qual razão, mas são essas as pessoas que estão na sua vida. Pessoas que você chama de pai, de irmãos, de mãe, avós, seja lá quem quer que tenha criado e dado para você todas as condições, sejam elas positivas ou negativas, de se tornar uma pessoa. Por isso, lembre-se qual é o seu propósito com essas pessoas. No dia a dia, os problemas virão, os desafios serão maiores e você vai precisar colocar uma coisa que seja muito maior. E esse algo maior somente é um propósito. Amar, respeitar, aprender, desenvolver, compreender. Eu não sei exatamente qual é o seu propósito, mas uma coisa eu posso te dizer. Desde que eu coloquei um propósito em cima da minha família, em cima de todos os desafios, e assim como todos vocês, eu também e muitas das pessoas com que eu conheço e que estão na minha família me desafiam. Mas isso sempre me faz questionar qual é a competência que eu preciso desenvolver para lidar com essa pessoa. Porque na verdade, se ela me irrita é porque eu ainda não estou preparado. Lembre-se, o seu propósito não precisa fazer sentido para ninguém a não ser você mesmo. Estabelecer um propósito é criar uma estratégia mental fortalecedora. Porque quando você olhar para aquele propósito, para aquele porquê, algo será muito maior do que as desavenças do dia a dia. E é claro que você não precisa colocar um propósito somente nos seus relacionamentos familiares, mas também nos amorosos, nos profissionais, em todas as suas esferas de relacionamento. Porque quando nós olhamos para esse motivo maior, as coisas começam a fazer mais sentido. E você passa então a tolerar mais, a respeitar mais, a compreender mais o que realmente vale a pena. Acima de tudo, independente de qual seja o propósito que você encontre para a sua família, todas possuem um em comum: amor incondicional. Amor incondicional diz sobre você amar as falhas, amar também os pontos que são extremamente desafiadores de aceitar, porque essas pessoas, elas estão na sua jornada. Há algo, uma razão maior para que elas passem pelo seu caminho, deixem um legado e tragam para você a oportunidade de ser uma pessoa melhor. Se você gostou desse vídeo, ative as notificações, inscreva-se no canal, deixe o seu like e o seu comentário e compartilhe esse vídeo com todas as pessoas da sua família. Afinal de contas, quando uma pessoa dá o primeiro passo, todo o ambiente pode ser modificado.